Quais os segredos da Pixar para um grande storytelling? A Pixar, desde o seu primeiro filme, Toy Story, que foi um puta de um sucesso, se estabeleceu inegavelmente como a empresa de animações mais reconhecida do planeta. Então, dá pra gente dizer com bastante segurança que a Pixar, ela faz histórias incríveis. E afinal de contas, o que é que a gente pode aprender com ela? No livro The Best Story Wins, existem alguns dos segredos obscuros que tornam a Pixar e que eu vou contar pra você que pode te ajudar a ser um contador de histórias fenomenal. Segredo número 1. O problema de muitas histórias é que elas não conseguem ser emocionantes e envolventes o suficiente. Você provavelmente conhece alguém que conta uma história que você fica se perguntando quando é que essa pessoa vai parar de falar, pelo amor de Deus, acaba logo. E o problema é justamente esse. Boas histórias precisam ser capazes de emocionar você de uma forma que vai te manter envolvido. A forma como Up começa é um excelente exemplo disso. Up começa com uma história sem falas de um casal que se conhece, se apaixona, se casa e descobre que não pode ter filhos. E conforme você vai ouvindo a história de o que vai acontecendo com eles, que dura cerca de 2 minutos, é uma história que te leva o coração quente até chorando muitas vezes. E a razão pela qual eles fazem isso muito bem é porque eles compreendem que uma boa história tem altos e baixos emocionais. Se você não for capaz de introduzir esse elemento na sua história, você provavelmente vai ter uma coisa que não mexe com as pessoas. Quando você leva as pessoas da extrema alegria para a extrema tristeza e para a extrema alegria e para a extrema tristeza, são essa tensão e essa variância que faz com que a história tome forma e consiga se conectar com as pessoas de uma forma que elas nunca mais esquecem. O que me leva ao segredo número 2. Muitas pessoas tratam contar uma história simplesmente como narrar fatos que aconteceram. Você vai ver isso quando alguém vai te contar uma fofoca por aí, ou quando vai contar algum evento que aconteceu na vida dela, ou sei lá. No dia a dia você vai notar que isso é muito característico. A pessoa simplesmente está falando e ela traz elementos que não parecem te dizer muita coisa, e você fica meio confuso, e você não sabe por que aquilo é importante, e por que não é. Às vezes tem detalhes de mais, às vezes tem detalhes de menos, e é difícil explicar por que o negócio está falhando. E a razão pela qual isso acontece é porque boas histórias, no fundo, são metáforas. E quanto melhor essa metáfora for construída, melhor você vai conseguir traduzir essa história de uma forma que faça sentido na mente de quem está ouvindo você. Essas metáforas são lições que podem ser sobre amor, sobre segurança, sobre liberdade, sobre responsabilidade, sobre vários temas que conversam com a nossa humanidade. E quanto melhor construída for essa metáfora, mais poderosa a história vai ser. E divertidamente você vai notar que a trama se trata de não dá para viver a vida simplesmente feliz. Você precisa aprender a trabalhar todas as emoções e aceitar todas as emoções que fazem parte da vida, como a tristeza, como a raiva, como o medo, e assim vai. E compreender que alegria tão somente não é uma coisa que é sustentável na experiência humana. E o que é interessante nisso é o seguinte: a história ela é construída como uma jornada de transformação através do qual essa lição vai ser ensinada. Porque o herói ele vai ter um problema, ele vai atravessar a história, ele vai enfrentar os vilões e ele pode ou não ser bem sucedido no final. Se a história é bem construída e ele é bem sucedido, significa que ele aprendeu a lição que precisava ser aprendida, que é a grande metáfora por trás do filme. Você pode olhar para um Procurando Nemo, que é o dilema da superproteção que o pai do Nemo tem. Mas quando o herói se recusa a aceitar e a aprender essa lição, o que acontece é que ele fracassa e essa se torna uma história de aviso. Um excelente exemplo disso é a famosa história do Ícaro, que na mitologia grega foi avisado pelo seu pai quando estavam fugindo da ilha de Creta com asas feitas de penas e cera, que ele não poderia voar nem tão perto do sol, nem tão perto do mar, que ele precisava estar no equilíbrio. Ícaro ignorou o conselho do seu pai, resolveu subir alto demais e com isso as asas se desfizeram e ele caiu para sua morte. Esse é um exemplo de uma história em que o protagonista se recusou a aceitar a sua lição e, portanto, teve que arcar com as consequências disso. Portanto, boas histórias, no final das contas, seja na mitologia grega, seja nos filmes da Pixar, seja em filmes de Hollywood ou até no seu livro favorito, eles, quando forem bem estruturados, vão ter essa característica de terem uma lição metafórica por trás dela, na qual cabe ao protagonista decidir se ele vai ou não aprender com ela. O que me leva ao segredo número 3. Histórias perfeitas não funcionam muito bem. Você já deve ter notado que quando alguém chega pra você e conta uma história em que tudo vai bem, tudo é incrível, tudo é lindo, maravilhoso, tudo é fácil, tudo é simples, esse negócio parece que não conecta com a gente muito bem. Não só porque você não tem a variância de emoções na história, mas você tem um problema aqui de
tem uma certa falta de verossimilhança e uma falta de conexão. Porque no final das contas, esse é o grande poder que as histórias têm. Histórias, desde que a gente era um grupo de hominídeos, sei lá, 10 mil anos atrás, em volta de uma fogueira, tinham o poder de nos conectar como espécie. E o grande poder que uma história tem frente a dados e números e fatos é justamente esse. Ele consegue conectar a pessoa que fala com a pessoa que ouve de uma forma que a racionalidade não consegue. O autor conta que quando eles estavam preparando o roteiro de Toy Story 3, eles estavam pensando em como justificar o personagem do vilão, que é Lotso. E eles precisavam de alguma história que encaixasse naquilo para justificar como que um ursinho rosa fofinho virou um vilão do mal, que era o terror do filme. E ele conta que a história que foi utilizada por trás disso veio da vida dele próprio. Porque uma vez ele estava na Disney com os filhos dele e o filho dele perdeu um brinquedo de pelúcia dele e ele não conseguia achar de jeito nenhum. Ele tentou, procurou, ligaram, tal, não sei o que, o negócio sumiu. E aí ele acabou ligando em várias lojas, né, enquanto ele voltava para casa, ver se ele conseguia encontrar algum outro brinquedo que fosse igual àquele que ele pudesse comprar. E ele descobriu uma loja 200 quilômetros de distância, pegou o carro, foi lá, 4 horas de viagem, não sei o que, vai e volta lá, resolveu o problema e o menino ficou feliz. E nessa época que eles estão fazendo o brainstorm do filme, ele ficou se perguntando, porra, o que será que aconteceria se aquele brinquedo perdido encontrasse um jeito de voltar até em casa e olhasse pela janela e visse que ele foi substituído? E é exatamente isso que aconteceu no filme de fato. Eles absorveram esse elemento pessoal e colocaram ali dentro. Boas histórias que têm essa capacidade de conexão, elas vão ter um elemento de pessoalidade, de vulnerabilidade. E a maneira como a Pixar surpreendentemente fez isso foi absorvendo as histórias e os dilemas e as questões da própria equipe que constituiu os filmes. Porque eles conseguiam trazer um nível de profundidade e humanidade que uma abstração qualquer simplesmente não conseguiria fazer. O que me leva ao segredo número 4. Uma boa história não é simplesmente arte, não é simplesmente você chegar lá e jogar as informações e elas se amarram magicamente e tudo funciona lindo e maravilhosamente bem. Uma boa história, ela tem uma certa estrutura. Você precisa seguir um certo passo a passo para conseguir fazer ela funcionar bem. E se você quer saber como você pode aplicar uma estrutura simples nas suas histórias, de maneira muito similar ao que a Pixar faz, dá uma olhada nesse vídeo aqui, em que eu vou te contar o passo a passo para um storytelling fantástico.